Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós estamos nesta noite, junto com os irmãos que nos assistem, para continuarmos estudando o livro de Filipenses, concluindo assim o capítulo 3, quando nós paramos na quarta-feira passada, num tópico, falando sobre exatamente o aviso contra os falsos mestres. E hoje nós vamos continuar falando sobre a soberana vocação e os inimigos da cruz de Cristo, quando Paulo aqui vai exortar os filipenses exatamente esse cuidado, falar sobre a soberana vocação de cada um e também a própria vocação dele e também sobre os inimigos da cruz que estavam ali entre eles. Então, muito bom o estudo, eu espero que os irmãos estejam acompanhando e aproveitem bem, para que assim a gente possa continuar aprendendo mais e mais. Nós vamos orar para darmos início assim, ao nosso estudo. Logo após a oração, nós vamos ouvir o hino de número 13. E após o hino, nós estaremos dando continuidade com o nosso estudo. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, ó Deus, para te bendizer, ó Pai, para continuarmos aprendendo mais e mais do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua, ó Deus, ao conhecimento das tuas verdades, para que assim possamos, meu Pai, estarmos cada dia mais conhecendo e vivendo aquilo que Cristo tem nos ensinado. Muito obrigado por tudo, nos fortalece a fé, nos instrui na tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o hino número 13. E logo após o hino a gente retorna ao nosso estudo. Amém? Vamos entoar o hino de número 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se a nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém, que o Senhor nos abençoe. Então nós vamos pedir aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor, lá em Filipenses, capítulo 3, a partir exatamente do versículo 12 até o versículo de número 20, quando ali nós vamos concluir o estudo, até 21, quando vamos estar concluindo assim o capítulo 3. Amém? Então os irmãos acompanhem comigo aí a leitura desse texto, quando Paulo continua aqui instruindo, exortando os irmãos ali de Filipos. Ele continua dizendo: não que eu tenha já vencido ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E a partir do versículo 17, ele vai falar sobre os inimigos da cruz de Cristo, quando ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Nós vamos então estar falando com os irmãos a respeito desse texto, quando Paulo aqui ele vai exatamente conversar com os irmãos, mandar essa carta para os irmãos, falando exatamente, fazendo uma referência do seu passado aqui. Paulo ele vai estar justamente falando do valor de tudo isso, certo? De ser comparado à bênção de conhecer Jesus. Então, olha, observa que Paulo ele começa exatamente dizendo, já que eu tenha, não que ele tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, tá? Mas ele vai exatamente falar que ele se liberta, né? O fato de ter conhecido Jesus Cristo o libertou e nos liberta para investir a nossa vida em benefício da vida de outros. Então Paulo ele começa esse texto já falando justamente dessa questão de não pelo fato de ter recebido já, né, esse tamanho privilégio, essa perfeição de tudo isso, mas ele continua dizendo, embora não que ele tenha recebido isso, já tenha recebido isso, mas ele vai continuar, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o que Paulo traz para nós? Que ele não vai desistir, que ele não desistiu, ele continuou, mesmo já tendo chegado onde ele tinha, ele jamais iria desistir, ele ia continuar exatamente trabalhando para a questão de outras pessoas, porque ele sabia que a missão dele era aquela agora, era de levar a palavra a outras pessoas, para que outras pessoas pudessem ser transformadas pelo poder do Evangelho, quando ele vai exatamente falar sobre isso. Ele vai dizer que não somente a vida, mas o sofrimento, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo tem o poder de verdadeiramente nos dar a liberdade de experimentar a vida de forma exatamente plena. Então Paulo ele traz aqui exatamente que por que ele estava tão alegre com relação a isso? Pelo fato de ter conhecido Jesus Cristo. Justamente quando ele diz aqui que o poder de Jesus Cristo justamente nos liberta, nos dá a liberdade, né, de experimentar uma vida nova, uma vida plena. Embora todo o sofrimento do Senhor, né, que ele passou, que ele viveu, foi exatamente para que nós tivéssemos uma vida, exatamente uma vida nova, uma vida de forma plena, uma vida alegre, uma vida transformada. Nós queremos, meus queridos, exatamente saber que o Senhor Jesus Cristo aqui, meus amados, a graça do Senhor, ela tem nos dado essa questão da liberdade de viver de acordo com a justiça e a imagem de Deus. Então, o sofrimento de Jesus Cristo, ele não foi inútil,
ele não foi à toa, certo? Ele não fez tudo aquilo que ele fez, que ele sofreu, exatamente por nada. Então ele tinha um objetivo, certo? Ele tinha algo para ser feito, uma missão para ser cumprida. E Paulo ele traz exatamente aqui, quando ele vai dizer exatamente a partir do versículo 13, né, que ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo 13 até o versículo número 15, Paulo ele vai dizer, falar a questão da conquista, do que foi conquistado, né? É o mesmo termo que a gente usa aqui nessa questão do ganhar, né? Do obter a vitória. Paulo aqui ele obteve, certo? O fim de Paulo aqui, ele vai, a fim de Paulo fez aqui foi para que pudesse exatamente obter a vida que Cristo teve. Todo o processo aqui da luta de Paulo, ele vai trazer justamente isso. A sua própria luta também foi exatamente vislumbrando, né, essa conquista, quando ele vai dizer exatamente aqui de que tudo aquilo que foi conquistado por Jesus Cristo na vida das pessoas, a luta dele também seria esta. E aí ele vai dizer, olha, eu quero dizer para os irmãos aqui que ele não julga havê-lo alcançado, mas uma coisa ele ia fazer, era esquecer das coisas que ele tinha feito e agora procurar alcançar, né, um alvo, exatamente conquistar o prêmio, que esse prêmio exatamente era a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele tinha um alvo, Paulo ele estava focado, Paulo ele tinha uma luta e essa luta dele não era à toa. Nós também devemos ter a nossa luta e a nossa luta não deve ser em vão, certo? Paulo vai dizer que a nossa luta aqui, nós lutamos contra a própria natureza pecaminosa, contra o mundo e contra o diabo. Mesmo enquanto nós estamos, a nossa alma está sobre a paz, sobre as promessas de Deus, sobre a graça de Deus, mesmo assim a nossa luta continua. Nós continuamos lutando contra o mundo, contra o pecado, contra uma série de coisas pecaminosas que nos afligem. A luta de Paulo não foi em vão, porque ele tinha um alvo, o alvo era o grande prêmio da vocação em Deus de Cristo Jesus. Então, Paulo ele tinha esse foco e traz para nós, ele leva para os irmãos ali, a igreja de Filipe, essa iluminação da mente deles, para que eles também não desistissem, continuassem focados nisso, certo? E ele vai dar continuidade com relação à questão dessa soberana vocação que ele estava tendo. Ele vai dizer, a partir do versículo 15, ele vai dizer, todos, pois, que somos exatamente perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo aqui ele está dizendo, olha, irmãos, ele vai dizer exatamente, irmãos, todos pois que somos perfeitos, certo? Perfeito aqui ele quer dizer ter a mente de Cristo, suficientemente firmada em nossa própria consciência, exatamente a fim de viver e de ver as coisas como Cristo viveu e viu. Então Paulo ele traz isso aqui para a gente com muita clareza, porque ele diz, olha, sabe por que você tem que fazer isso? Porque Deus esclarecerá na vossa mente tudo isso. Então, vocês, nós que somos perfeitos, ele vai dizer, os que são perfeitos, então, todos, pois, que somos perfeitos, Deus vai esclarecerá a mente de cada um. Deus irá exatamente fazer isso, pela sua palavra e por meio das circunstâncias, ele vai nos ensinar a verdade, ele vai nos mostrar a verdade, ele vai fazer com que todos nós tenhamos esse conhecimento dessa verdade, dessa soberana vocação, de ser vocacionado cada dia mais nesse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de ser vocacionado cada vez mais com foco voltado para o alvo, para o prêmio dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que a gente possa ter isso. E aí Paulo ele vai exatamente dizer para os irmãos, mas tem uma coisa que eu quero vos falar ainda. Paulo ele vai dizer, olha, eu quero dizer para vocês que dentre vocês, irmãos,
existem os inimigos da cruz de Cristo, que estão no nosso meio também hoje, que estão entre nós todos os dias. Então, existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E a partir do versículo 17 até o versículo número 21, Paulo vai instruir isso sobre os inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos que estão dentro do nosso meio, às vezes que a gente não sabe quem são? Olha só o que Paulo vai falar aqui aos filipenses. Ele vai dizer: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo traz essa advertência para os irmãos aqui, o que ele traz aqui, ele vai dizer: irmãos, né, imitadores meus, sejam imitadores meus, tá, modelo, né, de que forma que os irmãos pudessem pensar, falar e viver como Paulo viveu segundo a imagem de Cristo, como descrito lá no capítulo 2, no versículo 5 e 8, nós lemos lá. Paulo vai exatamente dizer isso, para que os irmãos pudessem pensar, falar e viver como ele pensou, falou e viveu, certo? De forma que os irmãos pudessem ter essa consciência do que era viver em Cristo e essa soberana vocação. A gente voltar lá para o capítulo 2, no versículo de 5 a 8, nós vamos ver exatamente Paulo falando isso para os irmãos, né? Quando ali ele vai trazer para os irmãos: ó, tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, olha só o que Paulo está dizendo aqui, para que a gente também faça isso. A viver como ele fez, largou tudo, né, e foi viver exatamente uma vida de abnegação, uma vida exatamente porque ele tinha um alvo que era Cristo. Paulo ele traz esclarecimentos, irmãos, e ele vai agora dizer sobre, a partir do versículo 18, sobre os inimigos da cruz. Ele diz: pois muitos andam entre vós, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Particularmente os judeus, eles se recusavam a admitir que eram culpados segundo a lei e também se recusavam a aceitar que a morte maldita de Jesus Cristo, a crucificação, havia sido de fato por causa deles também. Então, Paulo ele vai dizer: olha, eles estão no nosso meio, mas eles negam, né, tudo isso que aconteceu com Cristo como se eles não tivessem culpa nenhuma. E todos são culpados. Então, Paulo ele traz exatamente essa consciência aos irmãos com relação a essa questão da culpa, né, e mostra para os irmãos ali, os filipenses, exatamente para que eles abrissem um olho, para que eles tivessem cuidado, para que eles prestassem bastante atenção no que estava acontecendo no meio deles. Os irmãos estavam ali, tá certo? Mas, de certa forma, eles eram inimigos, né? Porque se recusavam, exatamente, eles se recusavam a aceitar exatamente que a morte maldita de Jesus Cristo, a crucificação do Senhor, havia sido de fato por causa deles também. Então, são inimigos. Então, o Senhor Jesus Cristo ele pagou um alto preço, né, na cruz, para que muitos tivessem vida e essa vida fosse em abundância. E ele vai dizer exatamente a respeito disso. Pois a nossa, ele vai dizer: olha só, o destino desses inimigos é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, Paulo diz: olha, foge deles, porque o destino deles é a perdição. Os corpos deles certamente irão se destruir com o tempo. Paulo traz esse alerta. Ele vai dizer: olha, a alma deles já agora está se destruindo por causa de sua oposição à salvação de Deus. Então, é um alerta muito forte. Ele vai dizer ainda: se nada mudar, irão para o lago de fogo, e sendo assim, sendo eliminado eternamente da presença de Deus
porque o Deus deles é o ventre. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque tem muitos dentro da igreja que podem, se não houver uma mudança, podem estar indo para o lago. E Paulo traz esse alerta aqui justamente com relação a essa questão da insubmissão, questão da irreverência, do temor ao Senhor, da falta de conhecimento por não ler a palavra. E ele traz exatamente a consciência dos irmãos ali, tá? Para que eles também tivessem esse cuidado, porque ele está dizendo, olha, o Deus deles é o ventre, serão mortos. Aí ele vai continuar dizendo, eles cedem aos apetites da natureza humana, que são autodestrutivos. A glória deles está na sua infâmia. É vergonhoso fazer qualquer coisa que se oponha ao propósito estabelecido por Deus para a vida humana. Mas a arrogância humana orgulha-se de tal comportamento e ostenta tal atitude como se fosse algo digno de louvor. A gente vê hoje isso demais. Pessoas soberbas, pessoas egoístas, pessoas que se vangloriam, pessoas que se acham tal, pensam que é imortais. Então, Paulo está aqui dizendo desses infames, diz que a glória deles está nas suas infâmias, certo? E é vergonhoso fazer qualquer coisa que se oponha ao propósito estabelecido por Deus. É vergonhoso fazer qualquer coisa que se oponha ao propósito estabelecido por Deus para a vida própria do homem. Porque ele vai dizer que a arrogância humana orgulha-se de tal forma, de tal comportamento, que chega até a ostentar a atitude como se fosse algo digno de louvor para si próprio. Tem muitas pessoas que gostam que o louvor seja para ele. Eles se ostentam com isso, né? Tem pessoas que querem se engrandecer com isso. Acham que pode tudo, certo? E Paulo traz exatamente esse alerta, para que os irmãos atentassem para isso, para esses orgulhosos, para esses que querem ser o tal. E Paulo vai agora dizer para o irmão, fogem deles e se atentem para uma coisa. E a partir do versículo 20 até o 21, Paulo vai dizer agora para esses que serão os vencedores, para esses que têm o alvo em Cristo, para esses que serão perseverantes até o fim, para esses que continuam na luta e não desistem, para esses que continuam fervorosos e esperançosos no Senhor. Ele vai dizer a seguinte coisa, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, Paulo diz, olha irmãos, a nossa pátria está no céu. A nossa vitória está no Senhor. Porque ele vai dizer, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse sim, nós temos que aguardar. Por quê? Porque é ele que vai transformar todo esse corpo de humilhação exatamente para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa pátria está no céu, nascer do alto pela palavra e Espírito de Deus. Nós pertencemos aos céus como filhos de nosso Pai Celestial. Também temos consciência de que o nosso modo de viver é diferente. Respeito de amor, alegria e significado permanentes. Nós não se devemos embaralhar, confundir exatamente o poder espiritual e o temporal, pois o poder espiritual tem a ordem de pregar o evangelho e administrar os sacramentos. Também não devemos invadir ofícios alheios. Não deve exatamente também entronizar e destronar reis. Não deve abrogar ou minar as leis civis e a obediência ao governo. Não devemos fazer ou minar as leis civis. Não devemos fazer nem prescrever ao poder temporal leis e a respeito da matéria secular. Nós não devemos nada disso. Não nos pertence, certo? Nós devemos viver como ele diz. Nós pertencemos aos céus como filhos de nosso Pai Celestial. Nós temos que ter a consciência de que o nosso viver, o nosso modo de viver é diferente.
E que diferença é essa? É com respeito, é com amor, é com alegria. São significados permanentes em nossas vidas. Tendo isso em nossas vidas, para que nós realmente tenhamos isso que ele está colocando assim, que o nosso lar, a nossa pátria está nos céus. E para que nós tenhamos essa pátria nos céus, nós temos que ter essas características de consciência do modo de viver. Com amor, com alegria, exatamente, com respeito, para que a gente possa sim fazer parte daquilo que Paulo está dizendo, que nós somos filhos de nosso Pai Celestial. Então, é maravilhoso tudo isso. E Paulo ele vai concluir exatamente dizendo que por que nós devemos fazer tudo isso? Porque o Senhor, ele vai transformar esse corpo nosso de humilhação em corpo de glória como o dele. Então, meus queridos, a transformação aqui, Paulo está dizendo, olha, essa transformação aqui é para ser igual. Essa modificação é para ser igual. Paulo usa os termos aqui exatamente de forma relacionada àqueles que estavam lá. Ele vai dizer, olha, Cristo assumiu a forma de humildade. Aqui nós recebemos a forma gloriosa de Cristo, subordinar a si todas as coisas. Cristo tem o poder de fazer com que todas as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Somente Ele tem esse poder de fazer acontecer as coisas do jeito que Ele bem entender, do jeito que Ele bem querer. Então só Ele pode também nos transformar. Só Ele pode fazer com que nós tenhamos este corpo espiritual. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Só Ele pode fazer com que a gente tenha esse corpo de glória igual a dele. Somente o Senhor, Ele tem esse poder de fazer tudo isso. E eu espero que os irmãos entendam isso com relação à questão dos inimigos da cruz, que vive no meio do povo de Deus, e que a gente tenha entendimento sobre essa soberana vocação que Paulo vai descrever aqui, exatamente do que ele tinha recebido do Senhor, já tinha obtido essa perfeição, quando ali o Senhor o chama, quando o Senhor o derruba do cavalo para que ele pudesse ser um dos nossos. E Paulo vai exatamente dizendo, olha, tudo isso foi porque o Senhor quis fazer em mim assim. E o Senhor quer fazer em cada um de nós uma mudança, fazer com que cada um de nós sejamos diferentes todos os dias. Cada um de nós possamos estar fugindo dos inimigos da cruz e cada um de nós possamos cada vez mais ter esse entendimento da proposta do Senhor em nossas vidas, que é exatamente com que a gente tenha um corpo, uma vida repleta de amor, de alegria e de significados permanentes no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Na próxima quarta-feira nós vamos estar estudando o capítulo 4. Tá? Mais uma vez, Paulo aqui vai exatamente continuar com relação à questão dessa exortação aos irmãos. Paulo ele vai fazer agora uma outra coisa com relação à questão da oração, do que nós devemos pensar, da gratidão que ele tem pelos filipenses. E aí Paulo vai finalizando a sua carta aos filipenses, exatamente grato por tudo que Deus proporcionou a ele através dos filipenses e o carinho que ele tinha por eles, e eles por Paulo. Então, a carta de Filipenses é uma carta muito bonita. Quando você estiver em casa, mas leia ela toda, completa, com muita atenção, para que você possa entender direitinho o que Paulo está trazendo nessa carta a esta igreja, a estes irmãos. Amém? Nós vamos ouvir o hino 287 e logo após o hino nós vamos estar encerrando o nosso estudo desta noite. Vamos entoar o hino 287, Igreja Alerta. É tempo, o Mestre está chamando já, mas já, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchasse, avante.
avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos-nos aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar sim, avante, marchar sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir. A todos faz a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e vamos assim concluir o estudo nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, pelo que temos aprendido nesta noite. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a Tua igreja, o Teu povo, aos que estão nos assistindo, nos acompanhando, aqueles, ó Deus, que estão também acompanhando lá no templo, na igreja, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um dos Teus filhos. Cada dia mais possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ser fortalecido por Ele, e que cada dia a gente possa ter entendimento dessa vocação, desse chamamento do Senhor para cada um de nós. Que nós possamos cada dia também ser alertados ao desvio do mal, ao desvio das coisas ruins. Que o Senhor coloque em cada um de nós, ó Pai, este amor, esta gratidão de continuar, ó Deus, te servindo e vivendo conforme a Tua vontade. Muito obrigado ao Senhor por cada um. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.